Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver em clima de fraternidade e muita paz. Em 1995, na Universidade de São Diego, na Califórnia, o neuropsiquiatra Dr. Michael Persinger, realizando experiências com tomografia computadorizada com emissão de pósitrons em portadores de epilepsia e esquizofrenia, percebeu que havia uma luminosidade inabitual que aparecia numa parte superior do cérebro. E diante desse inusitado, dessa surpresa, ele convidou o Dr. Vilayanur Ramachandran, neuropsiquiatra indiano radicado nos Estados Unidos, para que acompanhasse aquelas experiências que ele vinha realizando. E o Dr. Vilayanur, diante daquela luminosidade, surpreso também, exclamou: "Oh my God!" E observou que ao pronunciar a palavra God, aquela luminosidade se intensificava. E ele então falou a palavra Deus em vários idiomas, inclusive no sânscrito, Rama. E em todas as vezes aquela luminosidade se intensificava. E ele então realizou experiências com o Dr. Michael Persinger, e eles denominaram aquele ponto de luz, chamaram de ponto de Deus. Concomitante a essas experiências que vinham se acontecendo, na Inglaterra, a professora norte-americana Dana Zohar, que estava passando por um momento, professora da Universidade de Oxford, mas atravessando um momento muito difícil na sua vida, ela, que era formada em física e filosofia, e depois fez uma formação em psicologia e teologia, havia escrito um livro que foi considerado um best-seller, justamente porque ela conseguia colocar os termos científicos numa linguagem muito popular. E a editora, diante do sucesso estrondoso desse primeiro livro, a convidou para escrever um segundo livro e pagou-lhe antecipadamente uma parte, do valor do livro. E ela, diante dessa pressão de escrever um livro novo, acabou se sentindo extremamente deprimida. Fez uma viagem para o Oriente e, ao retornar,
passou a fazer uma psicoterapia com um amigo da cidade. Passado algum tempo, ela decidiu-se ir aos Estados Unidos e lá nos Estados Unidos tomou conhecimento dessa pesquisa feita pelo Dr. Michael e pelo Dr. Vilayanur. Entrou em contato com eles e passou então a participar da equipe que estavam realizando aquelas experiências agora em jovens universitários e saudáveis. E pôde constatar que o ponto de Deus, aquele ponto de luz, era algo muito mais profundo do que poderia supor-se. Ela, então, que vinha de uma escola extremamente materialista, onde a psicologia nos Estados Unidos, o pai da psicologia, William James, no início do século, havia colocado que a inteligência ela é polivalente, havia desenvolvido o QI, o quociente intelectual, que foi algo utilizado por mais de 80 anos, né, por todo mundo. Ele que havia feito pesquisas em mais de 4 milhões de jovens, escolhendo através do QI aqueles que estariam aptos a ir para a Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos, foram ela que vinha com esse raciocínio. E depois de William James, houve também a identificação de que a inteligência por si só não era suficiente. As emoções faziam parte da criatura humana. E as emoções também eram algo pertinente para se pensar não apenas no quociente intelectual, mas que existia também o quociente emocional. E diante dessas pesquisas, identificaram-se que as pessoas que tinham um QI mais elevado não necessariamente eram as pessoas que tinham mais sucesso. As pessoas que tinham quociente elevado, invariavelmente, eram mais misantropas e introvertidas. E a maior parte delas sentia-se de uma forma, por causa da sua inteligência, superior às outras, que tinham uma inteligência normal. E que as pessoas que às vezes não eram as mais inteligentes, mas que possuíam um desenvolvimento emocional mais equilibrado, eram muito mais articuladas, muito mais falantes, acabavam tendo um sucesso muito maior do que aquelas que tinham um QI mais elevado. E essa análise foi feita, inclusive, naquela lista da Forbes, que dos homens dos indivíduos mais ricos do mundo. Identificou-se que a maior parte deles não tem o QI mais elevado, mas tem sim emocionalmente um maior equilíbrio, uma maior performance emocionalmente. E diante desses estudos, William James, o pai da psicologia pragmática, ele já havia identificado que às vezes alguém muito inteligente, por exemplo, um excelente matemático, alguém notável, fora do normal na matemática, poderia ser um filósofo medíocre, ou alguém que fosse muito inteligente na física e na química, poderia odiar, por exemplo, literatura. Mas que as pessoas que haviam sim um grande equilíbrio emocional conseguiam ter um desempenho às vezes mais equilibrado e maior do que as pessoas que haviam apenas um intelecto maior do que os outros. E diante dessa pesquisa, a Dana Zohar, essa cientista, chegou à conclusão de que existe mais um item a ser considerado: o QS, o quociente espiritual, no caso spiritual, né, do inglês, que nós temos também que perceber que a criatura ela tem uma realidade transpessoal. Não só a inteligência, a emoção,
mas também a espiritualidade. E através dessa pesquisa com o Dr. Vilayanur e o Dr. Persinger, ela lançou esse livro, que foi um sucesso, livrando-se da depressão. E conta-nos ela que a gratidão foi o grande estímulo para que ela pudesse ser exitosa no seu trabalho. Esse sentimento, que é um sentimento que deve constituir um verdadeiro lema na vida de cada um de nós. Conta-nos o médium Divaldo Pereira Franco que, certa feita, ele perguntou à sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, o que ele poderia fazer para ser uma pessoa feliz. E a dica dela foi: gratidão. Seja grato pela sua vida. Essa é a primeira coisa que eu posso lhe dizer. A gratidão é a primeira coisa. E estar ambicionando a todo momento a conhecer-se é a segunda coisa a ser feita para se ter a plenitude da felicidade. Mas afinal, o que é ser grato? Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, psicografou um livro chamado Psicologia da Gratidão, que faz parte da série psicológica dos livros que ela vem escrevendo ao longo dos anos, desde os anos 90 para cá. E ela coloca que a palavra gratidão vem do latim, que significa graça, ou gratus, agradável. Que a gratidão, normalmente a gente compreende como sendo quando nós reconhecemos algo que é feito para nós, a nosso favor. Então, alguém nos faz alguma coisa e nós somos gratos, nós agradecemos. Mas diz-nos Joana que a gratidão é algo muito mais profundo. Não é apenas agradecer, porque quando alguém nos faz alguma coisa e nós simplesmente dizemos obrigado, nós estamos sendo gratos, mas principalmente estamos sendo educados. E não necessariamente gratos, que a gratidão é algo muito mais profundo, que ela passa por um sentimento de amadurecimento emocional e espiritual. E quando nós falamos em amadurecimento espiritual, pelo nosso ponto de luz, pelo nosso ponto de Deus em nós, isso significa o quê? Que nós precisamos trabalhar algo que se chama religiosidade. Joana de Ângeles fala que a religiosidade não precisa ser apenas uma religião, ser espírita, ser católico, ser budista. A religiosidade, ela passa por algo interno nosso, que é o sentimento de identificação de que existe uma força maior, de que existe um ser maior que comanda a nossa vida, que é a gente reconhecer a existência de Deus. Isto é religiosidade. E fala-nos ela que a religiosidade, ela nos leva para outras etapas muito importantes, que nos ajudarão a compreender a importância da gratidão. Mas para que nós tenhamos gratidão, de fato, a gente precisa primeiro aprender a se conhecer. Então, o sentimento de religiosidade, ele nos propõe de que o autodescobrimento. Para que eu consiga descobrir Deus dentro de mim, eu preciso passar por esse autoconhecimento. E o autoconhecimento, o que é? É quando eu olho para dentro de mim e percebo quais são as minhas necessidades. O que é importante para mim?
Quais são as minhas ambições, os meus sonhos? Quando eu consigo olhar internamente para mim e identificar quais são as minhas aspirações, quais são as coisas que me são necessárias, eu passo então a conhecer-me um pouco mais. E quando eu aprendo a me conhecer, eu passo por um momento onde eu identifico quais são as minhas sombras. Sombras? Mas o que é isso? As sombras são aqueles movimentos da minha alma que me são desconhecidos. São aqueles pontos cegos onde muitas vezes os outros percebem que eu sou, mas eu não consigo perceber que eu sou. Às vezes são pontos em que os outros não percebem, nem eu percebo, mas eu vou passar a perceber a partir do momento em que eu fizer uma introspecção, em que eu olhar para dentro de mim mesmo e passar a descobrir o que me faz feliz. E diante desse autodescobrimento, Joana nos fala que a gente precisa repensar, por exemplo, a questão da nossa cultura, da nossa educação, porque a educação que nós recebemos da nossa família, ela nos direciona para determinados anseios e aspirações, as quais muitas vezes são fruto do meio e não fruto do meu interesse, daquilo que me faz feliz, que me é necessário. Então é muito importante nós fazermos essa reflexão conosco mesmo. Em o Evangelho, em o Livro dos Espíritos, desculpa, o Santo Agostinho nos dá o caminho para fazer esse autodescobrimento. Ele conta que toda noite, quando ele chegava em casa, ele fazia uma reflexão sobre o dia, sobre como que ele reagiu, como que ele se posicionou, quais são as respostas, quais foram os sentimentos que ele teve. E diante dessa reflexão, ele conseguia perceber, muitas vezes, que ele não havia sido gentil com alguém, que ele poderia ter tido uma atitude rude, que ele na hora não havia se dado conta, mas que agora, refletindo com calma e pensando, ele identificava que ele não teria gostado daquela resposta, por exemplo, se essa resposta tivesse sido dada a ele. Mas ele havia dado essa resposta, então ele começou a se conhecer. Então diz-nos Joana que a primeira coisa para a gente poder um dia ser grato à vida é que eu preciso primeiramente aprender a me conhecer. Aprendendo a me conhecer, eu vou por um segundo estágio, que segundo ela é aprender a viver. Quando eu já consigo identificar aquilo que me é necessário, aquilo que eu ambiciono, aquilo que eu gostaria, eu consigo já separar algumas coisas da minha vida e a perceber que é mais importante que viver bem é eu bem viver. Olha que trocadilho interessante. Muitas vezes a gente fica preocupado em viver bem, em ter coisas, em ter objetos, em ter coisas materiais que nós imaginamos que isso nos fará mais felizes. E quando nós nos conhecemos mais, nós conseguimos identificar quais são as nossas necessidades, quais são as coisas que realmente eu aspiro, que me fazem felizes, eu começo a perceber que mais importante que viver bem é eu bem viver. E quando eu passo a bem viver, eu vou para um terceiro passo, que é aprender a ser. Então eu já sei o que eu preciso mudar. Eu já identifico. Eu já quero
bem viver. Mas agora eu tenho que aprender a ser, a colocar aquilo em prática. A ser do que a ter, a ser do que poder, a ser do que parecer. Eu consigo, sim, a ter uma mudança de atitude no meu dia a dia. E isso faz tanta diferença que quando eu consigo ser eu mesma, com as minhas aspirações, sem exigir do outro, sem exigir de mim mesmo, eu vou por um quarto passo, que é um passo maravilhoso, que é aprender a amar. E vejamos, para eu aprender a amar o próximo, amar o meu inimigo, eu preciso principalmente aprender a me amar. Por isso que eu só conseguirei amar a partir do momento que eu me conheço, que eu consigo identificar aquilo que realmente é importante na minha vida, que eu consigo ser eu mesma, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sinto, onde não existe uma dissonância, onde aquela sombra, que são aquelas coisas que eu não consigo identificar claramente, mas que elas inconscientemente elas se apresentam nas minhas decisões. Então existe um momento em que Joana de Ângeles fala que nós muitas vezes dizemos que nós mandamos na nossa alma, mas como a gente não se conhece profundamente, a gente deixa que muitas coisas do inconsciente decidam por nós. Então não somos nós que decidimos, são as coisas que nós estamos jogando lá no fundo e nós não queremos olhar, não queremos pensar sobre isso. Por isso que a importância do autodescobrimento, ela é fundamental para o nosso amadurecimento pessoal, porque eu enfrento a mim mesmo. Eu consigo perceber a minha pequenez. E diante dessa identificação daquilo que eu sou pequena, eu consigo trabalhar aquilo para me melhorar. Como eu vou me melhorar se eu não consigo identificar quais são as minhas limitações? Então, quando eu aprendo a identificar minhas limitações, eu aprendo a colocar aquilo na minha vida, no dia a dia, sem máscaras, que eu consigo ser eu mesma, ser aquilo que eu realmente me conheço, eu já estou trabalhando para me melhorar, eu consigo ter um respeito por mim mesmo, eu consigo amar a mim mesma e, por consequência, eu consigo amar o próximo. Eu consigo aceitar o próximo da melhor forma. Isso é fantástico. E quando eu passo por todas essas fases, onde o amadurecimento emocional e espiritual passa a acontecer, eu consigo sentir a gratidão. E essa gratidão muitas vezes não é simplesmente chegar a um amigo e dizer: olha, obrigada pelo que você me fez. É aquela gratidão do coração. Eu exalo aquela gratidão. Eu não só falo, mas eu mudo, porque eu mudo o meu olhar sobre a situação. Porque muitas vezes só agradecer, falar a palavra obrigado, é agradecer. Mas a partir do momento que eu olho o outro sob uma outra perspectiva, que eu passo a olhar a minha vida sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva de gratidão, de perceber o quanto que eu recebo da vida, o quanto que a vida me oferece quando eu acordo de manhã e eu abro a janela e vejo aquele dia ensolarado, vejo aquela natureza exuberante. E eu respiro e percebo que eu tenho saúde, que eu tenho tantas coisas para agradecer. Nesse momento, eu me sinto plenificada e eu tenho um sentimento de gratidão que até o momento eu não tinha.
E falando sobre gratidão, Joana então diz a Divaldo que existem algumas dicas para a gente ser feliz. A primeira dica é achar que a vida é bela. Quando todo momento, eu digo que a vida é bela, que eu consigo olhar as situações da vida nas suas nuances, aqueles pequenos milagres que acontecem no dia a dia. Quantas vezes nós estamos atravessando um momento difícil e aquela pessoa que há tanto tempo a gente não conversava nos telefona para nos dar um alô, para conversar conosco, para nos dar uma sugestão, uma ideia que nós estávamos precisando. É Deus agindo na nossa vida. A vida é bela. Conta-nos uma passagem da vida de Charles Plumb. Charles Plumb era um capitão dos Estados Unidos que estava envolvido na guerra do Vietcong, era um aeronauta. E durante o bombardeio, ele acabou sendo ejetado, né? Propositadamente, ele se ejetou do avião, porque o avião havia sido bombardeado, e ele se ejetou do avião e foi prisioneiro dos Vietcongs durante muito tempo. Hoje ele é um grande palestrante, fez muitas palestras no mundo inteiro, e certa feita, depois de ter feito uma palestra de muito sucesso, ele havia descido no hotel para tomar um cafezinho. E enquanto ele estava tomando um cafezinho, ele percebeu que havia uma pessoa que o olhava insistentemente. Ele então passou o olhar, viu aquela pessoa e ficou um pouco incomodado, porque viu que aquela pessoa não parava de olhá-lo. Ele então continuou tomando seu café até que a pessoa se aproximou e perguntou: "O senhor é o capitão Charles Plumb?" Ele disse: "Sim, sou eu." "Oh, foi o senhor que ficou preso pelos vietnamitas e que foi ejetado do avião?" "Isso mesmo." "O senhor sabe que eu era a pessoa que dobrava o seu paraquedas e assim como de muitas outras, salvei muitas vidas porque eu que dobrei seu paraquedas." Ele então, diante daquela informação inusitada, levantou-se, abraçou aquele rapaz e disse: "Muito, muito obrigada por ter dobrado o meu paraquedas. Graças a você eu saí vivo." E até hoje, quando ele inicia uma palestra, a primeira coisa que ele pergunta: "Quem foi que dobrou o seu paraquedas? Quem foi que fez o seu café hoje pela manhã? Você agradeceu a galinha que botou o ovo no qual você está comendo? Você agradeceu a pessoa que passou seu café hoje para que você tomasse ele gostoso, quentinho essa manhã? Você agradeceu a árvore que te deu a laranja para que você tomasse esse suco pela manhã? Você agradeceu a, ao colaboradora da tua casa que lavou a tua roupa, passou a tua roupa, a tua esposa, o teu marido, o teu filho? Quem dobrou o teu paraquedas hoje?" Então, Joana, nessa dica preciosa que ela dá a Divaldo Pereira Franco, diz que a gratidão, que é de ver que a vida é bela, é uma das primeiras dicas para a gente se sentir feliz e em plenitude. Mas ela dá uma segunda dica, que nós nascemos para amar. Então, o exercício do amor, ele deve ser feito todos os dias na nossa vida. E o exercício do amor e da gratidão é a gentileza. Ser gentil com aqueles que convivem conosco, com os nossos familiares, com o nosso esposo, com a nossa esposa,
com os nossos filhos. Quando nós chegamos, por exemplo, na panificadora, cumprimentar quem está ali, dar bom dia, desejar um excelente dia, perguntar se a pessoa está bem. Pequenos gestos de gentileza são formas de gratidão, são formas de amor. O amor aos estranhos começa pela educação, pela gentileza, mas pode tornar-se com o tempo uma amizade, um amor verdadeiro, né? Um amor mais forte, mais profundo. Mas Joana continua, existe uma terceira dica. Nascemos para servir. Quanto é importante servir? Muitas vezes nós confundimos servir com subserviência. Servir não é ser humilde, pobrezinho. Servir é fazer as coisas além daquilo que nos é pedido. Conta Divaldo que eles fazem um trabalho lá na Mansão do Caminho que achei muito interessante para ensinar as crianças a importância de servir. Então eles lançaram uma campanha da limpeza. Então as crianças, lá no bairro existem latas de lixo presas em alguns postes, e a Mansão do Caminho colocou outras lixeiras também para colaborar. E as crianças, então, todos os dias recolhem papel na rua e jogam no lixo, né? E eles lançaram uma campanha assim: quem recolher lixo vai ganhar um prêmio. E qual é o prêmio? É pegar o papel e jogar na lata de lixo. Porque o prêmio é a oportunidade de servir. Esse é o prêmio. A oportunidade de ser útil. E ele falou que aquilo criou assim uma alegria nas crianças, que as crianças querem aprender a servir. Então, quem mais recolhe lixo e mais joga na lata do lixo, ganha mais prêmio, que é a alegria de servir. E a alegria deles foi saber que o bairro deles é um dos bairros mais limpos de Salvador. Olha que coisa interessante. Aprender a servir. Nós estamos acostumados a aprender a trocar. Ah, se você fizer isso, eu te dou isso. Se você me ajudar aqui, eu te dou um presente. Se você fizer tal coisa, se você varrer a casa, você vai ganhar a mamãe vai dar um dinheiro. Não, a gente tem que ensinar os nossos filhos a aprender a servir. Nós precisamos aprender a servir, sem compromisso de receber nada. Isso é um exercício de gratidão. Quando eu sirvo, eu presto algum serviço gratuitamente, sem querer receber nada em troca, eu estou sendo grata à vida, porque a vida é bela. Eu nasci para amar, eu nasci para servir. Jesus foi o maior exemplo de servidor. Em nenhum momento ele cobrou alguém ou pediu para alguém fazer alguma coisa. Ele sempre serviu. Mas ela dá mais uma dica. Ela fala que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, que me torna uma pessoa má. Então veja, ela nos dá um exemplo de que a gente não deve se incomodar com o mal que as pessoas nos fazem. Porque quando eu me incomodo com o mal que os outros me fazem, aí sim eu acabo me tornando mal. Então, o mal que o outro me faz não deve me atingir. O que deve me preocupar é o mal que eu faço, não o mal que os outros me fazem. Difícil, mas é um exercício que a gente deve fazer. Então, muito bonito. O mal que me faz mal não é o mal que os outros me fazem, é o mal que eu faço. E a última dica dela é a alegria de viver.
a alegria de viver. Como é importante a gente ter alegria. E isso passa por esse conhecimento de nós mesmos. Quando eu me conheço, quando eu sei aquilo que eu necessito, aquilo que eu aspiro, quando eu passo essa minha aspiração pelo bem viver e não pelo viver bem, quando eu sei ser e não ter, quando eu aprendi a amar e não só ser amada, eu consigo sentir a importância da minha vida e eu consigo dar sentido a ela. E quando eu tenho sentido na minha vida, eu tenho alegria de viver. Ah, Marie, mas veja, os tempos estão sendo tão difíceis. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de muitas mortes. Como é que eu trabalho com isso? É claro que todas essas dificuldades impactam profundamente sobre nós, não há dúvida. Por isso que o conhecimento espírita nos ajuda a entender de que a vida ela tem uma dimensão muito maior do que essa coisa estreita do nascer e morrer. A vida continua. Sentiremos muitas saudades dos nossos entes. Vamos nos afligir? Vamos. Mas entre sentir tristeza e se revoltar, existe um espaço aí que deve ser trabalhado por nós. Nós temos sim, é que ter fé em Deus, de que nada acontece por acaso, de que não existe um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem uma razão de ser, de que Deus está no comando das nossas vidas, de que apesar dessa pandemia, apesar de todas essas dificuldades, a vida é bela. A vida é bela. E nós temos, apesar de tudo, que cultivar a alegria de viver, porque a vida continua. Os nossos amores, eles partiram, mas eles estão vivos. E nós temos como estar com eles, seja durante as horas do sono, onde podemos nos encontrar espiritualmente. Existem outras formas de nós estarmos juntos através da oração, da prece. Temos como sentir os nossos amores próximos de nós. Queridos amigos, eu gostaria de terminar essa nossa palestra sobre gratidão lendo um poema de Gabriela Mistral, a poetisa chilena, chamado de Poema Servir. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um livro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todo trabalho que se esquivam, aceite-o você de fazer. Seja o que remove a pedra do caminho. Seja você aquele que tira o ódio entre corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e de ser justo no lar, sobretudo, a maravilhosa e imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra para iniciar. Não o chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de somente achar que há mérito nos grandes trabalhos.
há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, e esse é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: serviu hoje? A quem? A sua mãe? Ao seu irmão? À árvore? Gabriela Mistral, do livro Antologia Poética. Queridos amigos, muita gratidão. Que possamos servir a Jesus com os nossos corações imbuídos de muita, muita paz. Boa noite.